Eu vou dar alguns sinais para vocês aqui, alguns indícios que me mostram que agora, mais do que nunca na história, o mundo está política e socialmente parado para que Jesus volte nos próximos anos. Quer exemplos? Vamos lá. Sempre houve epidemias no mundo, mas pandemia, no sentido literal da palavra, é a primeira vez. Eu sei que alguém pode falar, Rodrigo, desculpa, fala bobagem, não, eu sou médico, há outras pandemias registradas na história, você não fala do que você não sabe. Com todo respeito, pandemia é a primeira vez, eu insisto, e vou explicar por quê. Eu já lecionei história e a gente falava da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas, literalmente falando, não foi uma Primeira Guerra Mundial, porque nem todos os países do mundo estavam envolvidos. Nem a Segunda Guerra Mundial foi de fato mundial, apesar de ter esse título. E quando eu vou ao dicionário, eu descubro que a diferença de epidemia para pandemia é que a epidemia é regional, a pandemia é mundial. E pela primeira vez na história, eu tenho uma tragédia que é de fato mundial. Não houve um país que ficou sem usar máscara. O discurso é para todos. Agora a gente tá falando assim, pois é, gente, o ebola que aconteceu lá na África. Não, eu tô falando do Covid que aconteceu na minha rua. Ou seja, agora eu tô falando de uma pandemia literal. Segunda coisa que é característica desse mundo. Agora, pela primeira vez na história, está se desenhando uma ideia de uma economia mundial. Por mais que os de esquerda não gostem dos de direita, os de direita não apreciem os de esquerda, não gostem também, por mais que uns prefiram o presidente Trump, por mais que outros prefiram o Biden, não interessa. Ainda que o Irã queira odiar Israel e tenha o domínio do petróleo junto com a Arábia Saudita, não interessa. Ou o mundo unifica a economia dele ou vai rachar. Não é questão de quem gosta ou não gosta, não tem outro jeito. É o que tem. Então, realmente, agora nós temos o caminho preparado para um governo único. O mundo não suporta mais do jeito que está. O reset não é teoria da conspiração. O reset está para acontecer. Então, gente, eu olhando para o mundo, essa é a ênfase que eu dou nos sermões, o mundo tem realmente um cenário prontinho para que o anticristo previsto em Apocalipse 13 comece a atuar. Eu tenho certeza acadêmica disso, de estudo. Agora, preste atenção, porque agora que vem o ponto principal. Se o que eu vou revelar daqui a pouquinho não acontecer, sabe o que pode ocorrer? Deus vai suspender esse processo, não vai permitir que ele vá avante, e daqui a 150 anos, alguém que estiver vivo no meu lugar vai estar apontando para outra realidade e achando que é ali que está perto da volta de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Eu espero que seja claro para vocês onde é que eu estou querendo chegar. Quando o povo de Israel foi liberto com mão poderosa de Deus do Egito, Canaã já estava pronta para recebê-los. Eles podiam chegar em Canaã com 40 dias, ou até menos. Um mês e pouco, eles chegaram em Canaã, tranquilos. Então, se eu fosse olhar com linguagem profética ou apocalíptica o que aconteceu, depois de séculos como escravos no Egito, chegou o momento em que Deus poderia agir, e ele agiu. Ele trouxe Moisés, deu as pragas, olha os sinais da libertação. Imagine agora o êxodo como sendo uma espécie de volta de Jesus para os hebreus do Egito, tá bom? Vamos imaginar assim. O êxodo, a libertação é a volta de Jesus para eles. Antes ali o que aconteceu? O faraó assume, Moisés volta do deserto, tudo pronto. As pragas caem, o faraó não se arrepende, não muda a cabeça dele. Deus tira o povo, abre o mar vermelho, gente, que é sinal mais lindo do que isso. Abre o mar vermelho, o povo passa a pé seco. Do outro lado, o mar se fecha, mata Faraó, todo o seu exército, e o povo então caminha. Era ou não era o tempo, socialmente falando, propício para conquistar em Canaã? Claro que era. Mas se era o tempo, por que demorou 40 anos a ponto de matar toda aquela geração? Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. O povo estava por demais confiado nos sinais externos. Olha, acho que agora a libertação está chegando. Eu posso imaginar 2 hebreus conversando no Egito. A libertação está chegando. Por quê? Porque agora Moisés chegou. Aí o outro falou, não, é verdade. Os egípcios estão lá desesperados, com piolhos que eles não estão mais aguentando. E o outro, aí você ficou sabendo do que aconteceu no Nilo lá? Diz que uma parte do Nilo lá está toda em sangue. Eles não conseguem beber água lá, tem que trazer água de fora. Nossa, a libertação está chegando. A ênfase era grande. E a certeza também. Mas qual erro? Estavam por demais olhando pela janela o que estava acontecendo no Egito e esqueceram de olhar o que estava acontecendo dentro do povo hebreu. Então, embora profeticamente eles tinham condições de já estar na terra prometida, em um mês precisaram 40 anos para que isso acontecesse. Fazendo um paralelo, a mesma coisa hoje. Esses eventos que eu dei para vocês aqui de globalização e de mundo unificado me indicam que nós estamos como os hebreus ali
na Páscoa. Estamos na iminência de Jesus voltar. Eu acho que pode acontecer em qualquer momento. Mas se eu ficar demais olhando pela janela o que acontece no Egito e não observar o que acontece aqui dentro, pode ser que mesmo libertos, a gente ainda fique 40 anos vagando nesse deserto do mundo e Jesus não voltou.